Pessoal, vamos mais um vídeo com vocês. Quem fala é o Luciano Chambinha aqui de Cachoeirinha, né? Do Rio Grande do Sul, do cursinho pré-métodos. E a ideia aqui é fazer um vídeo sobre o quê, cara? Sobre o arcadismo, mais um tempo literário, né? Uma fase literária do Brasil e do mundo, certo? Mas focando muito mais no Brasil, porque é o que cai no nosso chá da URGS e também pode, né, aparecer no Enem. Bom, o arcadismo se passa em que época mais ou menos, cara? Ele vai passar na época ali de mais ou menos ali 1700, então vai ser século XVIII, tá? Então, ele vai ser uma passagem do barroco para algo um pouco mais moderno, quem sabe, né? Mas é uma mudança de estilo, certo? Então, qual é o primeiro passo? É a troca de valores, cara. O pomposo e o solene do barroco, da opressão, né, contra o ser que é minúsculo, é trocado pelo íntimo, o eu, né, o meu amor, a minha paixão, e o frívolo, uma coisa que não tem nada a ver, beleza? Essa grande aristocracia que está em declínio, ela começa a perder lugar para a burguesia que vem assumindo. Então, ainda mais aqui no Brasil, que nós temos as famílias mais importantes, né, mais da cana-de-açúcar, elas vão perdendo espaço para a mineração em Minas Gerais, que é uma nova plataforma de economia, uma mudança do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, ainda mais no interior de Minas Gerais, que não eram pessoas assim de grandes famílias tradicionais de Portugal, né? Muito pessoal que foi lá e conquistou e conseguiu de famílias importantes, lógico, mas não de grandes famílias, e tem o seu lugar. Então aquela coisa pomposa, uma família tradicional, riquíssima, não é mais por aí. Então, opa, caiu um negócio aqui. É algo um pouco mais rude, mais grosso, mais tosco, beleza? Então tá. E todo esse arcadismo no Brasil, ele vem, no mundo, ele vem baseado, ele vem então com uma leva do iluminismo. A gente vai ver que vários escritores brasileiros, eles fizeram tipo um upgrade em Coimbra, né, em Portugal, e isso vai fazer com que eles tenham contato, acesso com ideias iluministas, e isso pode aparecer então em alguma parte, né, da sua literatura, tá? Muito bem. O que mais aqui? Quais são as características? Busca da simplicidade. Então, pensamos que a escrita tem que ser mais simplista, tem que ser mais direta, não tão rebuscada, cheia de ninguém, tá? Uma imitação da natureza, uma coisa um pouco mais bucólico, e uma literatura pastoril. Vamos pensar uma literatura assim, mais voltada para a natureza, com muita relação sobre o natural. Lógico que em Minas Gerais tem pedra, então tem que ter uma literatura relacionada com pedra, né? E aí eu te botei ali ler a página 79, que é uma partezinha aqui do Tomás Antônio Gonzaga. A gente vai ver depois esse cara bem de perto, ele, tá? Então olha só. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, já vai saber quem é Marília depois, né? Nos sentemos, à sombra de cedro levantado, um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Então, basicamente, é um pedacinho do poema dele, né? Do Dirceu para Marília. Então, a Marília de Dirceu, e se não me engano, não vê, mas aquele quadro lá no fundo é a fonte que fica próxima à casa da Marília, que o nome dela não é Marília, né? Então, legal isso aí, né? Tá? Mas fica uma coisa um pouco mais bucólica, natural, vendo a natureza, uma coisa assim mais... show de bola, certo? E um pouco mais romântica, beleza? Então tá. Muitos vão tentar imitar os clássicos europeus, então a gente vai ver tentativas de epopeias brasileiras mal acabadas, tá? Acontece, tupiniquim, isso faz parte, né? Outra coisa, também tem a ausência da subjetividade. Então o poeta ele expressa só aquilo que ele sente, tá? Então vamos lá, olha só. Aqui então uma partezinha de um romance, As Ligações Perigosas, do francês Choderlos de Laclos. Então olha só. Possuirei aquela mulher, arrebatá-la-ei do marido que a profana. Ousarei tomá-la ao próprio Deus que ela adora. Que delícia ser alternadamente o causador e o vencedor de seus remorsos. Longe de mim a ideia de destruir os preconceitos que assaltam. Eles aumentarão minha felicidade e minha glória. Que ela acredite na virtude, mas para sacrificá-la a meus pés. E que suas faltas a amedrontem sem poder detê-la. E, agitada por mil terrores, não possa esquecê-los e dominá-los senão em meus braços. Então consentirei que ela me diga, adoro-te. Então ele não faz muita volta, ele vai dizer que vai tirar a mulher do cara
e vai apavorar a mulher e ela vai vir para os braços dele, cara. Então, na verdade, ele não deu muita volta, muita frescura para dizer isso. Ele não fez, porque a luz do céu, não sei o que, não, porque ele foi direto ao assunto, tá? Então, essa é uma ideia do arcadismo. Muito bem, então aqui é uma imagem bucólica, né, de um pessoal da nova burguesia contemplando, então, aqui, né, a natureza bucólica que eles sentem, essa coisa, natural, né, que é verde não faz mal. Olha só, no Brasil, como é que funcionou, tá? O Brasil mudou, cara. Ali no ano de 1710, 700, com a descoberta do ouro, 1700, né? Descoberta do ouro, o eixo econômico do Brasil saiu do Nordeste, Pernambuco, Bahia, e o VUPT, cara, foi-se embora para Minas Gerais. Então deixou a região sudeste mais rica. Com isso, a língua geral do Brasil, que era o tupi, passa a ser o português, porque vem muito português de Portugal, lógico, né? Ou podia ser de outro lugar também, mas de Portugal, certo? E eles acabam desembarcando no Rio de Janeiro e, tomando rédea para Minas Gerais. E então há basicamente essa invasão de português no Brasil, disseminando a língua portuguesa. Porque até então, uma boa parte do interior do Brasil, São Paulo, Minas, e aqui no sul, se falava o tupi, cara. Nós seríamos uma nação tipo o Paraguai, cara. A gente teria uma língua, mais ou menos, que elas têm o espanhol, né? E outra língua, mais ou menos, que lá é o Guarani. Aqui seria o Tupi, que é uma outra vertente indígena, certo? Mas com a descoberta do ouro em Minas Gerais, explodiu, cara. Encheu de cara de português aqui e isso fez mudar o Brasil, tá? Outra também parte que é importante são os bandeirantes lá de São Paulo, teoricamente, ali da cidade de São Paulo mesmo, certo? Que eles vão fazer o quê? Eles vão fazer as estradas, as bandeiras, as entradas. Eles vão pro sertão, cara. Então eles vão fazer o quê? Eles vão migrar o Brasil inteiro, né, em busca de quê? De índio e um pouco de ouro, mas de índio, cara. Eles vão caçar índio a dar com pau, né? Certo? Então essa migração dos portugueses vai abrir o interior do Brasil para Portugal, que antes era espanhol. Então Portugal assume o Brasil de fato e não de direito. Né? Porque de direito tem o Tratado de Tordesilhas que separa, né, para a direita Portugal, para a esquerda Espanha. E os bandeirantes cagaram para isso, cara, invadiram e tomaram conta do interior do Brasil, né, com essas expedições. E isso faz com que Portugal também adentre, né, mata, interior, sertão adentro. Muito bem. O governo português, quando assumiu o Marquês de Pombal, eu vou falar sobre ele um pouquinho mais, certo? O Marquês de Pombal não como o rei, ele assumiu como primeiro-ministro, certo? Em 1755 até 1777. Quando ele assume em Portugal, em 1765, ele faz a primeira derrama, que é a cobrança de impostos atrasados, que os mineradores de Minas não pagavam, eles não pagavam impostos, certo? Não recolhiam os impostos. E como nessa data, 1765, já tinha diminuído muito a extração de ouro, tinha que se manter o nível de imposto cobrado. E como diminuiu o ouro, diminuiu a cobrança de impostos e aí dava a derrama para cobrar mais impostos, para manter o nível de impostos, para levar Portugal, para industrializar Portugal. Essa era a jogada. Né? Então eles vinham aqui e arrancavam nossas riquezas para levar Portugal para poder fazer o país de lá crescer. Muito bem. Com essas derramas vai acontecer então uma semi-revolta que não aconteceu e não deu certo, que é a Inconfidência Mineira, porque ela foi uma revolta que nunca aconteceu. E aí a gente adora uma coisa que não aconteceu. Mas vamos lá, certo? Bom, não aconteceu. Ocorreu então que muitas pessoas que moravam ali escreveram, poetas, porque tinham ido a Portugal, estudado em Coimbra e voltado, e tinham trazido de lá essa ideia iluminista de um novo governo, toda uma ideia assim, digamos quase uma república francesa, certo? Que era para não pagar impostos para eles. Bom, e esses caras vão sofrer então com uma denúncia e depois o rei de Portugal vai vir em cima deles e dar no meio, tá? E isso vai gerar lá em Minas Gerais a Inconfidência Mineira, em 1789, né? O mesmo ano da Revolução Francesa. Olha que coisa séria, as coisas se encaixando no mundo, né? Muito bem, tá? E aí aparece ali algo que eu botei, sentimento nativista. Eles começam a escrever livros no Brasil retratando o brasileiro nato, que é o índio, entendeu? Então por isso que é nativista, o nativo da terra. De umas formas meio estranhas, mas vai, né? Começa essa ideia. Vai ser retomado depois no romantismo lá na frente, em 1800, tá? Muito bem. Aqui eu botei para vocês, então, ó, só o Marquês de Pombal, quem é esse cara? Então, ele foi primeiro-ministro do rei Dom José I, né? José I de Portugal, certo? E ele, cara, tomou conta do campinho, tomou conta do governo, ele é o cara que mandava no governo, e ele fez uma coisa assim
que talvez foi o caixão dele, né? Que ele fez o quê? Ele foi contra os jesuítas. A Companhia de Jesus, que era jesuíta, ele acabou com ela aqui e lá. Isso vai dar sérios problemas. Porque a rainha, Dona Maria, né, depois ela vai ser rainha, ela era extremamente católica. E aí, como ele acabou com os jesuítas, acabou com o braço da igreja dentro de Portugal. As escolas de Portugal, de ensino fundamental, eles eram todas jesuítas. Eram 20 mil alunos que tinham aula de graça, cara. Só por causa dos jesuítas. E quando ele acabou com isso, ele acabou com as escolas de graça, então a maioria da população de Portugal não teve mais escola. Então as crianças não tinham escola. Ele vai de tanto assumir esse poder, né, centralizar o poder, e também massacrou uma família Távora lá, que tentou fazer um atentado contra ele, e eles matou todo mundo da família. Ele caiu na desgraça da Maria I, que vai ser a rainha de Portugal depois, que é a mãe do Dom José, né, Dom João VI, tá? Ele massacrou a família Távora e ele acabou na desgraça da Dona Maria, e quando o Dom José I, que era o rei que tinha colocado ele como primeiro-ministro, morre, a Maria assume como rainha, que era, né, filha de José. Ela assume como a rainha e tira ele fora, que chega ao ponto que ela proíbe que ele se aproxime dela em 20 milhas. Se ela, por um acaso, estivesse passando próximo à propriedade que ele estivesse, ele tinha que sair e se afastar para ela poder passar. Porque ela tinha tanto nojo dele que não podia nem ficar perto dela. Então esse é o Marquês de Pombal, que mudou o Brasil. Vamos pensar nisso também. Ele interiorizou o Brasil, tá? Então olha só. Ele vai nomear milhares de cargos públicos de português no Brasil. Olha só, já começou o cabide de emprego. Então, muito português vê o Brasil como um cargo público. E isso fez, então, que ele conseguisse controlar muito do Brasil e arrecadar muito dinheiro a Portugal. Mas esse enxerto de português no Brasil faz com que a língua portuguesa se dissemine e se crie uma classe média no Brasil. Entendeu? De funcionários públicos. Olha que legal, né? Tá? E vai ter então esse mundo urbano, que vai se concentrar em Minas Gerais, depois vem ao Rio de Janeiro, e por último vai a São Paulo, certo? Então esse mundo urbano, ele vai desenvolver também a literatura no Brasil, as artes e tudo mais, porque as pessoas começam a consumir isso, tá? Bom, na arte, né, de pintura e escultura, continua o barroco, certo? Nós temos o Mestre Ataíde, depois temos o Aleijadinho, lá em Minas Gerais, e a gente não vai ter um barroco, a gente não vai ter uma arte arcadista. É a arte barroca porque é a igreja que financiava, os caras faziam pinturas e esculturas para a igreja. Então, uma arte barroca, tá? Muito bem. Aqui, então, é o interior de uma igreja, se não me engano, em Minas Gerais, certo? Para tu ver que isso é o barroco, é o excesso, é a opulência, é o demais, para te oprimir. Beleza? E aí que eu botei ali vocês, no Mestre Ataíde e o Aleijadinho. O Ataíde era em pintura, o Aleijadinho em escultura, certo? O Ataíde adorava pintar a Virgem Maria, certo? E o Aleijadinho fazia essas esculturas em pedra sabão, que até hoje tem lá, né? Então vocês podem ver aqui então uma pintura no teto de uma igreja em Ouro Preto do Mestre Ataíde. Então ele pintava, cara, pra época uma pintura muito boa, né? Tá, não vai comparar o cara a um renascentista, mas pô, tá bom, cara. Né? Tendo que o Ataíde vinha de uma classe mais baixa, ele aprendeu a pintar sozinho, então o cara se desenvolveu, poxa, não frequentou as grandes escolas de pintura do mundo. Diferente de Leonardo da Vinci, que pegou com o melhor cara da Europa, né? Tá, muito bem. Aqui então a escultura do Aleijadinho, certo? Aqui, ó, toda a igreja de Congonhas, né, com um monte de pessoas, e essa foto foi que eu tirei, certo? Com todas as esculturas, né, do Aleijadinho. Aqui são os capitéis que tem no caminho, então é a Via Crucis de Jesus Cristo, em que o Aleijadinho, então, né, fez em madeira, né, todas essas esculturas. E aqui eu botei vocês uma pintura do Mestre Ataíde, né, representando a Santa Ceia. Tu não vai comparar ela com a Santa Ceia do Leonardo da Vinci, porque aqui ela está um pouco estilizada, é uma outra ideia, tá? Ele tentou dar um remake nela, beleza? Então vamos lá. Bom, com esse Arcadias no Brasil, vão desenvolver as academias e as Arcádias, certo? Academias de literatura, onde as pessoas vão lá para declamar seus poemas, e as Arcádias, em que nesse conjunto de ideias, os autores sempre vão mudar os seus nomes. Então eles vão falar muitas vezes da sua vida, mas com o nome trocado. Marília do Dirceu, e Dirceu não era Dirceu, tá? Então começa a ser literário, muito bem. E eles seguiam um processo meio que arrisca também, alguns deles, né, da ideia europeia, que vão ser os caras que vão ter que fazer as epopeias em vista a Camões, tá? E também nenhuma grande novidade em relação à literatura, não desenvolveram uma grande literatura, e eles não, como é que eu vou dizer assim, retratavam
o meio urbano brasileiro. Era muito a parte pastoril, né, vindo da Europa essa jogada, né, e tentando fazer as epopeias que veremos daqui a pouquinho sobre cada uma delas. Muito bem. O primeiro cara que eu vou falar para vocês é o Cláudio Manuel da Costa. Ele basicamente nasceu em Mariana e morreu em Mariana, tá? Ele era filho de um rico minerador, então ele se tornou minerador também, mas foi estudar depois, ele não se tornou padeiro minerador, foi estudar no Rio de Janeiro, nas escolas jesuítas do Rio de Janeiro, certo? E dali ele faz o upgrade em Coimbra, e lá se forma advogado, olha, faz, dá direito, muito bem. Volta ao Brasil em cargos públicos, certo? E aí ele vai participar da Inconfidência Mineira, tá? Então, Inconfidência Mineira, então foi uma revolta de intelectuais de Ouro Preto contra, né, as derramas que eram aplicadas sobre eles, porque muitos deles eram mineradores, ou seus pais, como esse cara aqui, o pai dele era minerador, tá? E eles nem chegaram a fazer revolta, porque teve um cara que dedurou eles e eles foram todos presos. Um foi morto, que vocês conhecem, foi Tiradentes, e os outros foram todos mandados embora, ou uma forma ou outra, né, foram deixados de lado, mas um foi morto, tá? Bom, o Cláudio Manuel da Costa, ele fica tão deprimido por ser preso, e ele se mata lá no Rio de Janeiro, né? No ano que ele estava preso. O que ele criou, então? As obras poéticas, que foi lançado em 1768, e Vila Rica, que foi lançado pós-morte em 1839. Então foi compilado e lançado o Vila Rica, tá? Então o que ele faz? São poemas que ele flutua entre o barroco e o arcadismo. Então o barroco, aquela ideia da opressão, certo? E o arcadismo sobre a ideia do eu lírico impessoal, né? Que não é ele, é sempre alguém, certo? E muito da parte pastoril, da parte da vegetação, do bucólico, tá? Então ele vai ter essa relação entre o emocional, que é o barroco, e o racional, que é o arcadismo. E aí ele vai fazer, então, ali pastores versus antítese. Então o que é antítese? É tu querer dizer uma coisa dizendo outra, tá? Vamos ver então aqui, que eu vou ter que ler vocês na página 85, vamos puxar aqui a página 85 para dar uma lidinha sobre algo que ele escreveu, né, em relação a essa antítese. Muito bem, olha só. Destes penhascos fez a natureza. Pô, então se é um penhasco ele vai cair no nada. E aí se fez a natureza? Estranho, né? Isso é antítese. O berço em que nasci, ó, quem cuidara que entre penhas, que são pedras, tá, rochas, tão duras se criara. Uma alma terna, um peito sem dureza. Então são poemas, né, sempre com conotação da natureza, mostrando então o arcadismo, beleza? E ele vai tendo seus poemas muito esquema de rocha, de pedra, porque ele mas ele viveu muitos anos lá em Ouro Preto, tá? Beleza? Vamos lá então aqui, mais um dos autores, que é o Tomás Antônio Gonzaga. Esse aqui, sim, esse, olha só. Bom, filho de magistrado, lá de Ouro Preto, certo? Ele vai nascer na cidade de Porto, lá em Portugal, que o pai dele estava morando naquela época em Portugal. Muito bem. Ele faz... ele estuda na Bahia, depois volta, eles vêm para o Brasil quando ele é novo ainda, ele estuda na Bahia, com os jesuítas, depois vai a Portugal estudar Direito em Coimbra. Olha o upgrade em Coimbra, certo? E nisso ele vai voltar, então, em 1782, ó, bem depois, né, como ouvidor-mor lá em Ouro Preto. Então ele já volta para o Brasil com um cargo, né, político elevado. Então o cara era um cara que tinha um bem quisto, assim, era bem quisto no meio político, né, e social. Muito bem. Em 1787 ele vai tratar do casamento dele. Com quem? Com a Maria Joaquina Doroteia de Seixas, que não é irmão do Raul Seixas, né, certo? É épocas diferentes. Bom, essa aí é a Marília, cara. Então, ela era uma moçola nova, com seus 14, 15 anos, e ele já tinha 40. A família dela não era muito afeita a esse casamento entre os dois, mas aconteceu, ele era um cara, né, de um status social elevado, e ela é uma moça nova. Então, os dois ficavam trocando, assim, tipo, recadinhos por lenços pela janela. Era uma coisa, assim, de um amor dele, de um velho de 40 anos, que nem eu tenho 43, né? 43? 43, muito bem. Para uma moçoila, né, de seus 14, 15 anos. Só que tem um problema, cara. Ele participa da Confidência Mineira. E quando ele participa da Confidência Mineira, ele vai ser preso, cara. Ele vai ser julgado. E ele vai sofrer uma deserção e ele vai ser mandado para Moçambique durante 10 anos. E já era, velho. Ficou por lá. Então esse casamento nunca se
consumou. E a Marília Doroteia esperou por ele até os 95 anos de idade, teoricamente, né? Sem ter um marido. Muito bem, mas vamos lá, olha só. E ele, quando vai para Moçambique, lá ele casa com a filha de um grande traficante de escravos. Ô, cara legal, né? E acaba ganhando um cargo público em Moçambique, mesmo tendo feito uma revolta contra a rainha aqui, né? Olha como é bom, né, a política. Bom, nessa jogada dele, ele vai escrever, então, Marília de Dirceu, que é o seu top, né? Que todo mundo deve ter ouvido falar, pelo menos, certo? Desse livro, esse poema. E ele vai ser escrito em 3 partes, né? Que é a parte feliz, legal, a parte, putz, me ralei, e a parte, tô sofrendo, né? Então a parte feliz, ela é escrita em Vila Rica, né? E quando ele estava livre, olha, o cara estava livre, leve e solto. E era uma fase ainda otimista, que relação à natureza e a galanteria. Ele estava galanteando, ele estava se namorando, ele estava tentando conquistar a Maria, né? Que não é a Marília. Essa aqui é a fonte, que tem até hoje lá em Ouro Preto, né? Que fica próxima à casa dela. Então ficou a fonte de Maria de Dirceu, que é daquela imagem lá do fundo que comprei na frente dessa fonte, quando eu fui lá visitar os caras, tá? Muito bem. Aqui era a casa dela, lá em Ouro Preto. Essa casa não existe, né? Porque eu peguei uma foto mais antiga aqui, né? Tá? E aqui é a casa dele, que eu também passei na frente, tem uma plaquinha dizendo que aqui é a casa, né, do Tomás Antônio Gonzaga, não sei o que, então ele vivia nessa casa aí, tranquilo? Então vamos lá, olha só. O eu não aparece, sempre é outra pessoa, sim, a outra pessoa é o Dirceu, não é ele, beleza? E aí eu mandei ler a página 36, que tá aqui, olha só. Tu, Marília, agora vendo, do amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo que é este o retrato teu. Sim, Marília, a cópia é tua. Que Cupido é Deus suposto. Se há Cupido, é só teu rosto. Que ele foi quem me venceu. Então ele está dizendo que, nossa, ela é o amor dele, cara. Entendeu? E aí ele também relata nesse mesmo poema a vida modesta que ele vive. Pequena burguesia. Pequena burguesia, né, ele é um cara que tem posses, beleza? Então ele está dizendo que ele é um cara, ele é modesto. Muito bem, olha só o modesto dele. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, não tem vacas, grandes fazendas, né? Que vivia de guardar alheio gado. De tosco trato, de expressões grosseiro. Dos frios gelos e dos sóis queimados. Então ele não é um cara lá da fazenda, entendeu? Que é tosco, é grosso e que é torrado do sol, porque lembra, né? Eu tenho sangue azul. Sangue azul é o cara que é branco, porque não pega sol. O cara que pega sol trabalha no campo, então é pobre, né? O cara que não pega sol é rico, porque é branco e tem sangue azul. Essa cara jogada? Muito bem. Tem o próprio casal, casa, tá? E nele assisto, mora. Dá-me vinho, legume, frutas, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. Olha que coisa mais bucólica, que tira leite de ovelha, cara, que desgraça. Bom, olha só. E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então ele está dizendo o que ele tem para ela, as posses dele. Olha só, está mostrando. Eu tenho uma Ferrari, eu tenho uma ovelha, olha só coisas que pessoas ricas têm. Muito bem, tá? E depois ali agora também uma pequena sensualidade, que é contra o arcadismo. O arcadismo tem que ser direto, velho. Não vamos ficar essas frescuras aí de dizer, e os seus peitos urfantes. Não, olha só. Aqui é pequena sensualidade. Ornemos nossas testas com as flores. Olha que bonito, né? Botar flor na testa. Uma coisa meio... parece filtro de Instagram. E façamos do feno um brando leite. Feno é palha. Muito bem. Fresca, né? Prendemo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores. Sobre as nossas cabeças, sem que possam deter, o tempo corre. E para nós, o tempo que se passa, também Marília morre. Então vê que ele uma leve sensualidade, gozemos dos nossos amores, mas nada demais, entendeu? Levezinho, levezinho. Bom, a parte 2. Aí vem a parte que ele sentiu, que ele fez, né? Por que eu fui participar dessa revolta, cara? Olha só, né? Ele foi preso. E aí, nessa parte 2, ele escreve, então, os seus poemas da prisão. Olha aí, deprimido na prisão, cara. Mas tá mentira, porque os caras rapavam a cabeça dos loucos que eram presos, tá? Muito bem, vamos lá. Muito desabafo na prisão, né? Lembranças dolorosas de Marília. Ai, coitada, que saudade da Marília, aquela moça, seus 14, 15, 16 anos, né? E já vem um pré-romantismo. Vamos ler a página 88. Vamos ler a página 88. Olha só. A parte pré-romântica da depressão dele. Quando em meu mal pondero, a droga que ele fez, né? Então mais vivamente tive diviso.
Vejo o teu rosto e escuto a tua voz e riso. Movo ligeiro para o vultos passos e beijo a tíbia luz em vez da face. Luz fraca, assim, né? Tá? E aperto sobre o peito em vãos abraços. Ele tá sonhando com ela na prisão, cara. Ele beija o nada e aperta o nada. Ele tá sofrendo de amor, porque tá preso, ele foi participar daquela revolta, não deu em nada. Olha só que... Nha, né? Muito bem. E a última estrofe, olha só. Eu tenho um coração maior que o mundo. Tu, formosa Marília, bem o sabes. Um coração e basta. Onde tu mesmos cabe. Então ele está dizendo que o coração dele, ela está no coração dele, porque ele não vai mais ver ela, cara. Um abraço, não tem mais como. Bom, foi-se embora para Moçambique, né? Foi-se. Vai vir a parte do quê? Dos poemas soltos, onde que, por isso que vai ser editado bem depois esse livro, né? Porque é pós-morte que tem que juntar esses poemas todos e fazer a edição deles. Então agora ele esquece o pastor, ele esquece o arcadismo, a parte bucólica, e vai falar sobre a profissão dele, que é minerador, lá na época que estava em Minas Gerais, tá? E aí dizem que tem o melhor poema nessa parte aí, tá? Que eu vou ler para vocês uma partezinha aqui do poema. Olha só. Tu não verás, Marília, sem cativos, tirar o cascalho e a rica terra, ou dos cercos dos rios caudalosos, ou da minha serra. Então, tá falando já, né, da parte dele ali do mineração, tá? Não verás separar o hábil negro do pesado esmeril, que é o cascalho, né, de metal, é o resto de metal, a grossa areia, e já brilharem os granetes, que são os grãos, né, de oiro, que é o ouro, tá? No fundo da bateia. O que é chapéu chinês que o pessoal fica mexendo assim? Então já está direto um poema dele sobre a mineração, tá? Não verás derrubar os virgens matos, queimar as capoeiras ainda novas, servir de adubo a terra a fértil cinza, lançar os grãos nas covas. Não verás enrolar negros pacotes, das secas folhas o cheiroso fumo, nem espremer entre as dentadas rodas da doce cana o sumo. Então ele está todo o seu poema sobre a lida com a mineração, com os escravos, tá? Verás em cima da espaçosa mesa altos volumes de enredados feitos. Ver-me-ás folhear os grandes livros e decidir os pleitos. São as questões de juízo que eles têm que fazer, tá? Lembra que ele tinha ido como um ouvidor lá, né? Enquanto revolver os meus consultos, tu me verás gostosa companhia, lendo os fastos, que são os registros, né? Tipo um diário, tá? Da sábia mestra, história e os cantos da poesia. Então essa parte ele já escreveu lá em Moçambique sobre o que ele fazia. E ele disse que não verá, porque ela não vai ver ele fazer isso, porque ele não tá lá, cara. Ele tá lá em Moçambique, casado com a filha do traficante, tendo vários filhos, tá? Muito bem. Ele também escreveu as cartas chilenas, essas sim foram publicadas. Que ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar o pseudônimo de Critilo, que é o crítico, né? Tá? E ele vai satirizar quem? O governador Luiz da Cunha Menezes, que governava Minas Gerais na época, né? Que ele dava como nome de fanfarrão Minésio. Olha só, né? Tá? E essas cartas nunca era ele, era alguém que falava de alguém, entendeu? E aí quem quisesse subentendia e se escrevesse chapéu, era tu mesmo, tá? Mas nunca foi, assim, relatado que era dele, entendeu? Era sempre alguém que escrevia, mas achavam que era ele, mas nunca era ele. Vocês estão me entendendo, entendeu? Ele não disse que era ele. Alguém fez, achavam que era ele. Muito bem. Próximo cara agora, Silva Alvarenga, tá? Também, eu fiz um resumo de cada um aqui para vocês. Silva Alvarenga, olha só. Nasceu em Vila Rica, filho de um mulato músico, certo? Foi ao Rio, estudou de novo, né, na escola de jesuítas e partiu para Coimbra, beleza? Estudar direito, muito bem. Lá ele se tornou um defensor do Marquês de Pombal, tá? Voltou para Vila Rica. De Vila Rica ele vai para o Rio de Janeiro e lá ele começa a fundar as sociedades literárias. Então é um cara das letras, escritor, né, tudo mais. Muito bem. Ele vai ser acusado de conspiração no Rio de Janeiro em 1794. Consegue, depois de 3 anos, né, a absolvição nisso aí e fica morando em Janeiro e trabalhando por lá, tá? Então ele vai escrever um livro chamado Glaura, em 1799, tá? Que é sobre os galanteios de Alcindo Palmireno sobre a Glaura, tá? E essa Glaura vai resistir a esses galanteios o máximo que ela pode, tá? Até que ela vai ceder aos ataques dele e morre logo após, de uma tristeza. Já começa aqui meio que o romantismo, né? A morte acabando com tudo. E vamos ler então aqui a página 89 do livro. Olha só.
parte do livro, né? Um poema. Carinhosa e doce, ó Glaura, vem esta aura lisonjeira, e a mangueira, já florida, nos convida a respirar. Sobre a relva o sol doirado, bebe as lágrimas da aurora, e suave os dons de flora, neste prado vê brotar. Então, basicamente, aqui ele fez, né, um poema, né, enaltecendo a Glaura, né, galanteando a Glaura, até que uma hora ela vai ceder para ele, não sei se ela deu para ele, no caso, tá, mas ele vai ganhar ela sim, e vai fazer uma coisa com ela. Muito bem, tá? Próximo agora, né, Basílio da Gama. Esse Basílio, minha vizinha da frente que tem um ajudante daqui, o nome dele é Basílio, me lembro sempre. Bom, olha só. O Basílio vai ser órfão de pai e mãe bem cedo, e isso ele vai ir para o Rio de Janeiro e vai estudar então com os jesuítas e acaba se instaurando essa jogada jesuíta até que ele vai para Portugal, e em Portugal o Marquês de Pombal acaba com os jesuítas e ele, para não ficar perdidaço em Portugal, migra para Roma. Pô, que ruim, né, cara? E lá em Roma ele acaba estudando lá e se graduando padre, até que o Pombal cai em Portugal em 1777 e o nosso amigo Basílio da Gama volta a Portugal, certo? E lá em Portugal então vai fazer... não, ele volta a Portugal antes, desculpa, ele volta a Portugal antes da morte do Pombal. E lá o Marquês de Pombal fica meio irritado com ele, porque ele ainda é, né, um cara dos resquícios dos jesuítas, e acusa ele de traição. E ele, para não tomar, né, nas pregas, ele acaba fazendo um poema de lambeção de saco da filha do Marquês de Pombal. E isso lhe cai nas graças, Marquês de Pombal. Ele acaba, então, ficando ali junto com o Marquês de Pombal. Beleza? Muito bem. O que mais aqui nós temos que fazer? Ele tenta fazer uma epopeia. Que epopeia é essa, cara? É o Uruguai. Esse Uruguai é o livro que relata, digamos, as aventuras, certo? Do Gomes Freire de Andrade no Rio Grande do Sul, atacando os índios jesuítas que moravam aqui nas missões jesuíticas do Rio Grande do Sul, que é na região noroeste do estado, certo? E nesse livro dele ele vai relatar então o índio jesuíta e o português, o exército. Ele vai contar um pouquinho de cada um no livro. É uma tentativa de uma epopeia, mostrando agora, olha só, o início do nativismo, então, do índio brasileiro, não bem como ele é, né, cara? Porque a fala não é do índio, certo? No livro dele. E também um pouco, né, da ideia do exército português e espanhol aqui no Rio Grande do Sul, nessa guerra guaranítica que aconteceu aqui, né, certo? Então o livro vai apresentar dois heróis indígenas, que é o Cacambó e o Cepé, mas todo mundo aqui do Rio Grande do Sul, eu espero que todo mundo conheça, né? O Cepé. Então o Cepé Tiaraju, que foi um dos grandes líderes dos índios, né, nessa guerra contra o exército espanhol-português na Guerra Guaranítica aqui no Rio Grande do Sul, certo? Então eu mandei ler a página 91, algumas partes desse poema do Uruguai, né? Sobre essa partezinha aqui dos índios. Olha só, essa aqui é a primeira parte sobre os portugueses. Olha só. O rei é vosso pai, quer-vos felizes. Sois livres como eu sou, e sereis livres. Não sendo aqui, em qualquer outra parte. Mas deveis entregar-nos essas terras. Então o português falando para o índio, tá? Ao bem público cede o bem privado. O sossego da Europa assim o pede. Assim o manda o rei. Vós sois rebeldes. Tá vendo? Ó, o português falando para o índio. Se não obedeceis, mas os rebeldes, eu sei que sois vós. São os bons padres. Então os rebeldes não são os índios, são os padres. Que vos dizem a todos o que sois livres. E se servem de vós como de escravos, e armados de oração vos põem em campo. Então ele está falando para o índio que, cara, a culpa não é tua, índia. A culpa é desses padres jesuítas. Jesuítas, né? Que estão aqui, ó, fazendo tua cabeça contra Portugal. Beleza? Até porque os jesuítas aqui eram espanhóis. Tranquilo aí? Muito bem. Agora ele vai relatar dos índios. Olha só. Se o rei de Espanha ao teu rei quer dar terras com a mão larga, roubando, que lhe dê Buenos Aires e Corrientes, que é lá na Argentina, tá? E outras que tem por estes vastos climas. Porém, não pode dar-lhes os nossos povos, aqui, tá? Gente de Europa nunca vos trouxera
o mar e o vento a nós. Não debalde, estendeu entre nós a natureza, todo esse plano, espaço imenso de águas. Então, na verdade, tudo que está aqui é do índio, não é do português. Não é o rei de Portugal que trouxe o mar e a terra. Ela está aqui. Se está aqui, é nossa. Então ele tenta mostrar o português e mostrar o índio, a visão dos dois, tá? E agora, isso ali foi o Cacambo. Agora vem o Cepé, tá? Que essas terras que pisas, o céu livres, deu a nossos avós. Não, nós também livres a recebemos dos antepassados. Livres as hão de herdar nossos filhos. Olha só, cara, se eu recebi livre, o meu filho vai ter ela livre também, tá? Desconhecemos, detestamos julgo, que não seja o do céu. Julgo é dominação, tá? Por mão dos padres. As frechas partirão nossas contentas, disputas, tá? Dentro de pouco tempo. E o vosso mundo, se nele um resto houver de humanidade, julgará entre nós, se defendermos tu a injustiça, e nós o Deus e a pátria. Então o Cepé está dizendo o seguinte, essa terra aqui é minha, foi do meu avô, foi do meu pai, é minha, vai ser do meu filho. E se tu quer pegar de mão grande a terra, vamos fazer o seguinte, cara, vamos na paulada. E aí depois, no final, não é o teu rei que vai julgar, é Deus que vai julgar. Olha só que momento. Então, mostrando então já o índio com uma ideia católica forte, porque esses foram todos catequizados. Tá? Então aqui, na verdade, ele começa o indianismo, que vai vir anti-europeu, porque ele mostra o Cacambo e o Cepé como líderes e heróis. Tranquilo? Vamos lá então. Próximo agora, Santa Rita Durão. Tá? Muito bem. Nasceu em Mariana, estudou no Rio de Janeiro. Com 10 anos foi para a Europa, lá se tornou padre e foi perseguido pelo Marquês de Pombal. Olha só, né? Para não tomar, foi para Roma, tinha trocado as ideias antes, certo? E quando ocorre a queda de Pombal, ele volta a Portugal. Eu tinha trocado a história do Basílio da Gama com esse cara aqui, o Santa Rita Durão, certo? E ele vai fazer o quê? Ele vai escrever o livro chamado Caramuru, tá? Cara, é mais um livro. Esse livro aqui, anterior do Basílio da Gama, é uma tentativa de epopeia, entendeu? A epopeia das guerras guaraníticas. E aqui do Caramuru é a epopeia do branco chegando na América. Essa é a jogada, tá? Então é o seguinte, ó, ele faz o contrário do Basílio da Gama, que lambe o saco do Pombal. Ele é contra o Pombal e mostra o Pombal como um cara cruel. Então o Pombal é um cara horroroso. Qual é a história aqui? Ele conta a história do Diogo Álvares Correia, que naufragou na costa da Bahia, onde hoje fica ali o Rio Vermelho, e vai vir várias fotos e mais pra vocês daqui a pouquinho, tá? E diz a lenda no livro dele, né, a epopeia dele, que pegou a espingarda dele, ele naufragou, caiu na água, pegou a espingarda, deu um tiro pra cima e saiu um trovão. E aí Caramuru seria o rei do trovão, tá? Essa é a ideia do livro, da epopeia dele, tá? Então vai ser o quê? O herói português colonizando os índios. Olha só, né? Que momento. Bom, o Caramuru, certo? Na história da epopeia do Santa Rita Durão, ele vai inovar com a Paraguaçu. Para quem é aqui do Rio Grande do Sul, você deve conhecer que tem a Paraguaçu, a rua ali nas praias, né? E ele vai casar com a Paraguaçu, que é filha de um chefe indígena. Como eles não têm padres naquela região para consumar o casamento, eles embarcam num navio para voltar para a Europa. E diz que quando eles embarcou no navio, várias índias se atiraram aonde é ali a Baía dos Santos e nadaram atrás do navio deles, até que a Moema, que era a prima da Paraguaçu, se não me engano, né, ela vai e morre de amor pelo Caramuru, que era o cara mais lindo de todos os tempos, né? Vamos ler então aqui a página 93 para mostrar a vocês como é que era aqui a ideia. Olha só. A fase da Caramuru ali, da Moema, né, quando ela vai morrer. Perde o lume dos olhos, o brilho, né? Pasma e treme. Pálida cor, o aspecto moribundo. Com a mão já sem vigor, soltando o leme. Entre as salsas salgadas, escumas desce ao fundo. Então, tá afundando, tá? Mas na onda do mar, queirado freme, tornando a aparecer desde o profundo. Ah, Joe cruel, disse com mágoa, e sem mais vista ser, sorveu-se na água. Então mostra ela morrendo de amor pelo
nosso amigo Caramuru, né, que é o Diogo, certo? E ela blum, afunda e morre, tá? O que acontece? Ele tenta fazer um épico, mas não vai ser um épico, não tem como. A obra ela não tem continuidade, ela é perdida, tá? Muito longa, contínua, ela vai se estendendo demais, tá? E ele também relata os índios como brancos, cara. A Paraguaçu era uma índia alva. Alva é branco. Como é que a índia vai ser branca? Não tem como, entendeu? Índio é índio, não dá, tá? E ele glorifica muito a parte do colonizador, tá? E aqui, ó, para mostrar que a Paraguaçu não tem uma característica de índio, né? Aqui na página 3, olha só. Paraguaçu gentil, tal nome teve. Bem diversa de gente tão nojasa. De cor tão alva como a branca neve. Como é que a Paraguaçu vai ser alva, velho? Se ela é índia, tá? E donde não é neve, era de rosa. Em alguns locais, né? O nariz natural, a boca muito breve. Olhos de bela luz, testa espaçosa. Ele está dizendo então que o índio, ela tinha uma testa mais larga, entendeu? Ela era alva. Não, cara, ela era índia. Então, o relato é inconsistente. Total, total, total. Agora, qual é a real história do Caramuru? Bom, o Caramuru é o Diogo Alves Correia, tá? Ele estava num navio, provavelmente francês, porque ele nunca relatou em todos os escritos, todo mundo conheceu ele, que navio que ele veio. Então, ele era francês, era um navio pirata que estava aqui no Brasil para roubar o Brasil, certo? E esse navio vai naufragar em Salvador, próximo aonde fica o Rio Vermelho hoje, tá? Então tá aqui para vocês ó, na imagem o Rio Vermelho, certo? Próximo da Ondina, onde passa ali os trios elétricos, tudo bem? Onde mora, perto do Caetano Veloso, essa jogadinha. E ali tem muita pedra na beira do mar, então os índios encontraram ele no meio das pedras. Ó, tá aqui o vermelho, e nessas pedras aqui ele foi achado. Tá aqui, então passa aqui o arroio do Rio Vermelho, tá? Então ele foi descoberto, achado ali, né, pelos índios, e por isso que deram o nome dele de Caramuru, que Caramuru é o nome indígena para Moreia, e não Mocareia, que está aqui, né, a Moreia. Por quê? Porque ele foi achado entre as pedras, então deram esse nome para ele. Ele se criou entre os índios lá em Taparica, certo? No outro lado da Baía de Todos Santos, eu já vou mostrar para vocês aqui onde fica Taparica, ó. Aí ele foi achado aqui e ele se criou aqui, tá? Muito bem. E lá ele acabou casando realmente com a Paraguaçu, certo? Que devia ser a filha do chefe da tribo indígena, e ele acaba se tornando, né, um dos líderes dessa região, tá? E aí vem vários relatos que todo mundo que acaba passando por aquela região, vários navios que vão vindo ao Brasil, passando por aquela região, acabam relatando que tem um português que mora entre os índios lá, que é ele, cara. Então, isso relata em vários livros, certo? Então tá, e quando esse pessoal chega ali, ele acaba fazendo comércio, pessoal. Ele vende víveres, que seria comida, para os caras e troca por outras coisas. Então ele começa a ser um comerciante naquela região. E isso foi mais ou menos que ele naufragou ali em 1507. E aí em 1524 chega naquela região, um navio francês, de novo, não pode, mas chega lá, tá? Comandado por Jacques Cartier. Esse Jacques Cartier é o cara que vai descobrir o Canadá. E numa outra viagem, ele chega ali, né? O Caramuru e a Paraguaçu entram no navio, por isso que aquela parte do desenho é real, e vão para a França, não a Portugal, vão para a França. Portugal ele não ia, né? Foi para a França, e lá na França ele casa com a Paraguaçu, e ela vai ter um nome e tudo mais, Catarina, parará. O Jacques Cartier foi padrinho de casamento. Diz a lenda que o padre Sardinha estava no casamento, né, deles lá, e depois de um tempo eles voltam para Salvador. Tá? Muito bem. O que mais aqui? Tá bom. Voltando a Salvador, ele encontra o Martim Afonso de Souza, que foi um dos caras que fundou lá a região ali onde fica hoje São Vicente, Santos, né? Então, um dos exploradores portugueses mandado pelo português para cá. E ele mora em toda aquela região onde hoje ele fica ali a parte da Barra, onde fica também Pelourinho, toda aquela região ali, onde a Salvador é dele, ele mora ali, toda a Salvador é dele. Mas em 1540, o rei de Portugal manda o Rusticão como donatário das capitanias hereditárias daquela região ali. E o Rusticão bate pé com ele e diz, não, essa terra aqui é minha. E os dois ficam batendo de frente. Rusticão porque ele era meio tosco, né? Até que o Rusticão dá uma sesmaria para ele, dá um pedaço de terra pro Caramuru, tá? E a sesmaria fica onde, cara? Ela fica, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ela fica nessa região aqui, ó, da Graça. E ela vai até o Rio Vermelho. Então ela fica mais ou menos aqui, Ondina, tá, temos um pouco mais para cá. Vamos lá. Cadê aqui a imagem? Não, muito bem.
Pá, aqui. Ela fica nessa região aqui, ó, do Rio Vermelho até aqui. Bom, até que assim. Então ele pega todo um lote de terra e ali ele vive com a Paraguaçu, tá? Muito bem. Quando chega o Tomé de Souza, que vai ser o primeiro governador-geral do Brasil, o Caramaru sai de cena, já está velho também, né? Ele acaba então vivendo ali o resto da sua vida até morrer, tá? Ele morre em 57, a Paraguaçu morre bem depois e os dois são enterrados, se não me engano, na Igreja da Graça, que fica ali, né, na região da Graça, em Salvador. Beleza, pessoal? Bom, então essa aqui mais ou menos a aula para vocês sobre o arcadismo. Nem sei quanto tempo deu de vídeo para vocês aí, mas deu um tempinho bem legal, tá? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha do arcadismo no Brasil. Certo? Pessoal, um abraço então e até a próxima aula.